Aleluia, glória a Deus. Amém, queridos? Deu para pegar um pouquinho aí do vídeo? Para entender que nós vamos falar hoje sobre a manifestação dos filhos de Deus. Uma palavra que o Senhor colocou muito fortemente no meu coração nessas 2 últimas semanas. E a gente quer falar um pouco disso hoje, a manifestação dos filhos de Deus aqui na terra. Aleluia. Queridos, então nós vamos entrar diretamente aqui no texto, porque nós queremos não somente ministrar hoje, mas esse aqui é um tema de uma série de ministrações, de 3 ministrações, que nós começamos hoje, vamos até a semana que vem, e vamos terminar na última semana de setembro. Então, a pergunta, por que a gente vai fazer em 3 partes? Porque é uma construção teológica aqui, bíblica, para a gente poder entender de fato o que é essa manifestação dos filhos de Deus, como o texto nós vamos ler daqui a pouco fala. Então não daria para a gente estar falando aqui em 35 minutos, 40 minutos, não é um tempo adequado, mas nós podemos falar uma parte agora, uma parte semana que vem, e a outra parte na outra semana lá, a última de fevereiro. Agora, é muito importante você pegar hoje, pegar semana que vem e pegar também no último domingo, porque o que nós vamos falar aqui está tudo fundamentado na palavra de Deus, tudo fundamentado na Bíblia. E eu confesso que às vezes a gente é um pouco tentado a ficar trazendo mais pregação, e é muito bom trazer muitas vezes aquele mover, é tudo muito santo, tudo muito poderoso, mas tem horas que a gente tem que trazer uma palavra mais pastoral, mais fundamentada, para você poder embasar a sua fé, poder embasar a sua caminhada, muito em cima da palavra de Deus. Então nós vamos iniciar essa série, a manifestação dos filhos de Deus. Amém? Os filhos de Deus aqui nesse lugar, amém? Glória a Deus. Muito bem, o texto que a gente vai embasar é o texto lá de Romanos capítulo 8, versículo 19, é um texto que muita gente conhece. A gente vai ler na primeira versão, que é a versão que mais se parece com a original, que é da Almeida revisada e corrigida. Então o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: porque a ardente expectação, olha que palavra bonita, expectação ou expectativa da criatura espera pela manifestação dos filhos de Deus. Amém? Mas nós vamos ler também na linguagem de hoje, porque a linguagem de hoje, o objetivo dela é simplificar mais a leitura. E essa linguagem de hoje, ela está muito linkada, muito conectada com outras versões também. E aí você vai entender melhor. E aí o texto vai dizer o seguinte, que o universo, e aí você pode trocar a palavra universo pela criação. A criação é tudo que Deus criou. Amém? Tudo que Deus criou é a criação, é o universo. Todo o universo, toda a criação espera com muita impaciência, está esperando com impaciência o momento em que Deus vai revelar o que os seus filhos realmente são. Então vamos pegar aqui da metade para frente, aonde diz aqui que Deus vai revelar o que os seus filhos realmente são. Eu acredito na manifestação dos filhos de Deus diante da criação, diante da sociedade, diante da nossa família, diante dos nossos filhos, diante do lugar onde eu frequento, seja na faculdade, seja no trabalho, seja na escola. Eu creio na manifestação dos filhos de Deus nesse contexto, aonde Deus vai começar a revelar para mim e para você quem a gente realmente é no Senhor. Tem uma frase de um pensador, de um filósofo que não é cristão. Ele na verdade é um filósofo secular, muito conhecido, mas ele tem uma frase também muito famosa que é a seguinte: ele diz, torna-te o que tu és. Então, pegando aquilo que o apóstolo Paulo está dizendo sobre Deus revelar aos seus filhos o que eles realmente são, está muito conectado em a gente se tornar quem a gente é. Então a manifestação dos filhos de Deus, Deus começar a despertar a gente para algo novo, para o seu propósito,
para aquilo que Ele quer fazer em nós, aquilo que Deus quer fazer através de nós, está muito ligado em a gente se tornar aquilo que a gente já é. Então eu gosto muito dessa frase, embora não é uma frase cristã, mas eu posso emendar nessa frase aqui o seguinte, que nós devemos nos tornar o que já somos em Jesus. Então eu creio que Deus quer despertar e realmente assim, amado, haver um impulso, uma mudança, haver algo dentro de você assim borbulhando, para que você comece a se tornar aquilo que realmente tu já és em Cristo Jesus, aleluia, amém. Então como um profeta, como uma profetisa, amém, como um homem de Deus, você vai olhar para essa pessoa e falar assim: meu irmão, você está se tornando o que você já é em Jesus. Se prepara, porque é só o começo. Fala isso para a pessoa do teu lado, fala com fé, fala assim: meu irmão, eu profetizo que você está se tornando aquilo que você já é em Jesus. Irmão, nós precisamos despertar e começar a nos tornar aquilo que a gente já é, se posicionar, tomar posse daquilo que nós já somos em Cristo Jesus. Pode acreditar, existem pessoas, como diz aqui o versículo, impacientes. Elas não sabem, não é uma impaciência consciente, é uma impaciência inconsciente, esperando que você e eu, como igreja, venhamos realmente nos tornar aquilo que já somos em Jesus, para que essas pessoas sejam tocadas, para que elas sejam realmente ali abraçadas, para que elas sejam realmente tocadas por aquilo que você carrega, por aquilo que você representa aqui na terra, para a glória de Deus, amém? Então realmente eu quero agora pedir para você fechar os seus olhos, para a gente orar. Senhor, que essa palavra fale muito ao nosso coração, que haja um despertamento, Senhor, que não é mais tempo de ficar olhando para trás, não há mais tempo de ficar, Senhor, reclamando daquilo que não aconteceu. Senhor, não há mais tempo da gente ficar, Senhor, muitas vezes triste por algo que de repente aconteceu conosco lá atrás. É momento, Senhor, da manifestação dos filhos de Deus. É momento, Senhor, aonde o Senhor vai revelar o que os seus filhos realmente são. É o momento de se levantar, querido. É o momento de você tomar posse da sua cura. É o momento de você tomar posse da sua nova identidade em Jesus. Sabe, as coisas velhas já passaram. As coisas velhas já foram enterradas. O velho homem já foi sepultado em Cristo. E você que crê, já ressuscitou no Senhor. E eu quero declarar que você está se tornando quem você já é no Senhor, amém? Diga assim: está vindo sobre a minha vida um tempo de mudança, um tempo de transformação, um tempo de transição. Eu estou me tornando aquilo que eu já sou no Senhor, amém? O Senhor plantou uma semente de vida dentro de mim, o Senhor plantou uma palavra dentro de mim, e essa palavra vai começar a florescer em 2026, mudanças vão vir sobre a minha vida, sobre o meu coração, sobre a minha alma, sobre a minha mente. Aquilo que já foi, e eis que tudo se fez novo no Senhor, e eu estou me tornando aquilo que eu já sou em Cristo Jesus. E se você poder dizer amém, diga bem forte. Amém, amém. Vamos, irmãos, nos tornar aquilo que nós já somos o Senhor. Amém. Esse texto aqui, grave esse texto, Romanos 8,19, Deus vai revelar os seus filhos aquilo que realmente eles são, aleluia. Você não é aquilo que o mundo diz que você é, amém? Você não é o que o diabo está soprando no seu ouvido, você é aquilo que a palavra de Deus diz que você é, e você tem que agarrar isso em nome de Jesus. E para nós entendermos como a gente vai iniciar essa palavra, nós vamos falar sobre restaurando a identidade dos filhos de Deus, restaurar a nossa identidade, quem nós somos de fato, como filhos de Deus, amém? Para a gente entender isso, a gente tem que voltar um pouquinho lá em Gênesis, e ver como que Deus fez as coisas, como Deus criou as coisas. Quando você vê lá em Gênesis, no capítulo 1, você vai ver que Deus cria tudo, do primeiro ao quinto dia. Você pode ler com calma, Deus cria tudo lá.
cria o céu, cria o firmamento, cria os astros, Deus cria o sol, amém? Nós somos criacionistas, não somos evolucionistas, somos criacionistas, cremos que tudo foi criado, amém? A partir da palavra de Deus, e Deus cria todas as coisas, os animais, os seres, Deus cria os peixes, Deus cria os animais selvagens, então Deus cria tudo ali. O que é interessante sobre a criação é que quando Deus cria tudo, Ele cria a partir daquilo que no original, no hebraico, significa bará. Bará significa que Deus cria do nada. Então, quando Deus cria todo o universo e Deus faz toda a criação, Ele cria do nada. Ele não se baseia em algo, Ele não tem algo como base para criar, Ele simplesmente cria. Ele diz, haja e houve. Ele diz, exista um animal, existe um animal. Existe lá o cavalo e passou a existir o cavalo. Deus não cria um cavalo a partir de uma imagem ou a partir de alguma coisa. O termo bará, você pode pesquisar, significa Deus cria a partir do nada. Simplesmente veio a existir. Porém, com o homem, porém comigo e com você é diferente. Deus não cria, Deus faz. Lá em Gênesis 1, 26, você já deve ter lido, o texto vai dizer que o seguinte, diz o texto, agora, que versão é essa? Agora façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então agora já não é mais o criar do nada, agora é o fazer a partir de algo. O termo lá no hebraico para esse texto sobre fazer significa asa. Significa que Deus, Ele não só cria, mas Ele forma. Ele trabalha. Ele constrói o homem. É diferente. Então a Bíblia fala que Ele forma o homem do barro. Agora, esse termo diferente do bará, que é criar do nada, Deus, nesse original, significa que Ele criou a partir de algo. Ele criou a partir de quem? De si mesmo. Por isso que o versículo 26 fala, e Ele fez, e Ele não fez do nada. Ele fez a partir da nossa imagem, que façamos, né? Aqui é a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso que é façamos no plural. Então, façamos, não do nada, mas a partir da nossa imagem e a partir da nossa semelhança. Isso muda tudo. Isso muda tudo. Porque Deus, diferente de tudo que Ele criou, Ele faz eu e você, a sua imagem e a sua semelhança. O que quer dizer ser feito à imagem e semelhança de Deus? Você já se fez essa pergunta? O que é ser feito à imagem e semelhança de Deus? Bom, a imagem de Deus são os aspectos de Deus. São os aspectos de Deus. Ou seja, quando a Bíblia fala que Deus tem rosto, então Deus faz o ser humano também com rosto. Quando a Bíblia diz que Deus tem pés, então Deus faz pés. Diferente dos animais que Ele cria uma pata, Deus faz a partir dele, modelo dele, imagem dele, pés, faz mãos. O cachorro tem focinho, o ser humano tem nariz, porque a Bíblia diz que Deus tem nariz, Ele que sobe como cheiro suave nas suas narinas. Não é isso que a Bíblia diz? Sim ou não? Então, quando fala imagem, fala do aspecto de Deus. Agora, quando fala da semelhança, fala dos atributos de Deus, do caráter de Deus. E aí Deus faz o homem a sua imagem e Deus coloca no homem a sua semelhança, que é o seu caráter, que é a sua essência, que são os seus atributos. E aí nessa imagem, que somos nós de Deus, Ele coloca lá os seus atributos, o seu amor. Amém? Quando Deus fez o homem lá no Éden, Ele tinha amor. Ele era pleno em amor. Ele era amado e Ele amava. Ele era pleno. Quando Deus faz a mulher, não faz a mulher porque o homem estava carente. Porque o homem não era carente. Ele era pleno. Mas Ele faz o homem, tira da sua costela do homem para fazer a mulher, para que ela fosse a sua exer,
a sua adjuntora, a sua companheira. Para quê? Para que eles pudessem reproduzir, ter filhos. Deus deu uma ordem para que eles se multiplicassem, enchessem a terra. O plano do Senhor lá no Éden é que os seus filhos lá no Éden enchessem toda a terra a partir do Éden. Mas Deus coloca amor, Deus coloca o que no homem? Sua santidade. O homem era santo, purinho, inocente, sem aquela coisa de ser, muitas vezes, aquela pessoa que é, sem malícia, né? Não malicioso, faz um homem santo. Tanto é que o homem e a mulher estavam nus, e eles nem sabiam que para eles era pureza. Então Deus faz a imagem e Deus põe a semelhança. Então o homem era justo, não tinha peso para um lado para o outro. O homem não queria algo mais para ele era justo. Ele era uma pessoa boa, bondosa. Não bondosa de praticar bondade, mas bondosa porque era benigno na sua essência. Ele era bom. Então Deus, quando faz a mim e você, Ele faz a sua imagem. E quando a gente fala de imagem, a gente está falando dos aspectos que nós podemos ver por fora, mas a semelhança e o caráter é aquilo que está dentro do ser humano. Deus faz o homem com esse propósito, já que Deus é espírito, e olho natural não pode ver a Deus, porque Deus é espírito. Então Deus faz o homem, e aquele texto que a gente leu, depois que ele fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, o texto diz assim, e domine você, domine sobre tudo. Então Deus faz o homem ali, para que toda a criação, a gente volta em Romanos capítulo 8, verso 19, que todo o universo, toda a criação, expecta, né? Está esperando a manifestação dos filhos de Deus. Quando Deus faz o homem à sua imagem e coloca nele os seus atributos, Ele queria que tudo que foi criado pudesse identificar no homem a pessoa do próprio Deus. Já que Deus não podia ser visto, mas toda a criação podia ver Adão. E ao ver Adão, ele podia contemplar o próprio Deus. A mesma coisa somos nós aqui na igreja. A mesma coisa somos nós que estamos de culto em culto, de life em life, de discipulado a discipulado. É o mesmo plano, que a nossa vida, que a nossa identidade, aquilo que nós somos, uma vez restaurada, possa mostrar para o mundo quem Jesus realmente é. Quem está entendendo, diga amém. Eu estava falando aqui no culto da tarde, essa semana eu estava falando com alguém que me queria uma indicação de um serviço. Aí eu falei para essa pessoa, olha, eu vou passar aqui um contato, tem uma pessoa que eu garanto para você que essa pessoa é top, ela não vai te deixar na mão. Aí essa pessoa falou assim, pastor, realmente, eu vou te falar, o que eu já tive de aborrecimento com crente, o que eu já tive assim de problema com pessoas da igreja, de começar uma coisa, não terminar, de pegar o dinheiro e não entregar. Você já viu essa história? Aí a gente olha para o Brasil. Outro dia eu estava falando com o irmão aqui da igreja. O irmão falou assim, pastor, o senhor ainda tem esperança que esse país seja transformado? Eu falei, olha, eu tenho. Se o evangelho de fato for pregado, sem mimimi, sem vamos lá, porque vai acontecer. Amém, Deus fala assim. Mas se realmente a igreja for transformada, no seu caráter, na sua essência, por dentro, irmão, essa sociedade começa a ser tocada pela glória de Deus. Porque o mundo, meu irmão, a pessoa que está lá fora, não está preocupada se você ora bonito. Eles não estão preocupados se você tem dons espirituais.
Eles querem saber se você reflete, e eu também quero me incluir, o caráter de Cristo. Quando Deus fez o homem dentro do Éden, o propósito dele era refletir a pessoa de Deus no planeta. A igreja de Cristo, ela tem o mesmo caráter, o mesmo propósito. Nós estamos numa constante transformação. A Bíblia declara que nós estamos sendo transformados de glória em glória. Meu irmão, nós não podemos vir no culto, nós não podemos congregar sem isso na nossa mente. Cada encontro, cada discipulado, cada palavra, cada oração, cada imposição de mãos, meu irmão, a gente tem que estar subindo um degrau. Porque nós estamos sendo transformados de glória em glória, até que nós possamos nos parecer, diz a Bíblia, com aquele que é o varão perfeito, Jesus Cristo de Nazaré. Porque muito mais do que dons e talentos, as pessoas querem ver Jesus em nós através daquilo que a gente vive. Não é só professar, é caminhar no que professamos. Veja, Deus quer restaurar isso. E se Ele restaurar o caráter, se Ele restaurar por dentro, Ele restaura a identidade. E uma vez que a nossa identidade no Senhor está sendo restaurada, nós vamos ter acesso. Vamos ter mais intimidade com Deus. Mas isso a gente vai falar depois, no próximo domingo. Então a identidade, de fato, no mundo espiritual, não é determinada pela imagem, nem pela aparência, mas por aquilo que nós somos. Tem um texto muito emblemático, uma pena que eu não separei, lá em Atos, que havia um sacerdote com seus filhos, que estavam tentando expulsar um homem endemoniado. Quem já leu esse texto? E aí ele estava tentando expulsar um demônio lá da vida daquele rapaz, e eles falavam assim: eu te repreendo, eu te ordeno que você saia, em nome de Jesus, a quem Paulo está falando, a quem Paulo está pregando. Meu irmão, o diabo que estava na vida daquele rapaz virou assim: eu sei muito bem quem é Paulo, e eu sei mais ainda quem é Jesus, mas vocês eu não conheço. A Bíblia fala que aquela família toda recebeu, foi porrada do endemoniado. Porque no mundo espiritual, meu amado, o que vale é a sua identidade, quem você é no Senhor. O próprio inferno diz: eu sei quem é Paulo, eu sei que ele é servo do Senhor, e sei quem é Jesus porque ele é filho de Deus. Agora vocês eu não sei quem são. Meu irmão, o mundo espiritual não respeita quem não tem uma identidade restaurada na pessoa de Cristo Jesus. E é por isso que nós estamos aqui. Porém, um homem peca, você conhece a história. Adão resolve desobedecer, come do fruto proibido, sai da presença de Deus. E aí quando ele sai da presença de Deus, meu amado, ele não perde a imagem. Nós continuamos sendo imagem, mas nós perdemos o quê? A semelhança. Então imagina essa tela é uma imagem. E o formato dela diz que é quadrada. Não é verdade? Agora imagine essa tela toda rasurada, toda danificada. Você sabe que é uma tela, mas você não consegue ver o que está nessa tela. A mesma coisa é o ser humano, sem Jesus. Ele é uma imagem de Deus, ele foi feito à imagem de Deus, mas ele perde a essência, o caráter, ele perde justamente aquilo que é o mais importante. Então o homem ele erra, ele sai da presença de Deus, por conta do pecado, a sua natureza, a sua essência, o seu caráter é corrompido. E aí a gente tem que entender, você talvez agora possa examinar, agora você pessoalmente fazer um exame aí, introspectivo, qual área da sua vida ainda precisa de transformação. Ah, pastor, já me converti há tanto tempo, e a minha vida assim, irmão, eu já me converti já há algumas décadas, e eu ainda estou vendo áreas da minha vida que precisam ser tocadas. Existem coisas dentro de mim que eu sei que precisam ser transformadas. Agora isso não é culpa minha, infelizmente nós herdamos isso de quem? De Adão. Mas se o primeiro Adão pecou, o segundo Adão venceu, e venceu no deserto, venceu para a glória de Deus. Então, meu amado, o pecado ele destrói, o pecado ele corrompe a essência, ele corrompe
aquilo que um dia Deus colocou no ser humano. Bem, Deus então envia Jesus. E qual é o propósito de Deus enviar Jesus? Qual é o propósito de nós estarmos aqui reunidos? Além, claro, de ouvir a palavra, de ter comunhão com os irmãos. Qual é o propósito? O objetivo é que a nossa identidade seja restaurada. Como eu falei, nós somos transformados de glória em glória. O desejo do coração do Espírito Santo é que em cada encontro, cada reunião, nós sejamos transformados. Esse é o objetivo. Ou você acha que nós vamos entrar nas moradas celestiais de qualquer jeito, irmão? Não vamos, não. É claro que é pela graça mediante a fé, mas é uma graça transformadora. É uma graça que não deixa como a gente está, mas é uma graça que de uma forma doce, de um doce convite, nos convida para uma mudança, uma transformação. Então, obviamente, amados, que o objetivo de nós estarmos no Senhor é que nós sejamos transformados segundo a sua imagem. E aí a gente vai ler aqui o que o apóstolo Paulo diz, lá na sua segunda carta aos Coríntios. E é interessante, as cartas aos Coríntios são cartas poderosas. Por quê? Porque a igreja de Corinto, a gente percebe e vê na palavra que era uma igreja, que era um povo que tinha todos os dons. Eles fluíam nos dons do Senhor, fluíam nos dons do Espírito. Quando a gente vê assim Paulo falando sobre os dons, é porque havia realmente a manifestação de dons, só que de uma forma totalmente desorganizada. Então a gente vê em Coríntios, por exemplo, uma igreja extremamente espiritual, uma igreja que fluía nos dons, mas uma igreja que tinha problemas graves de caráter, graves na sua essência. A gente vê problemas, por exemplo, como divisões. A gente vê lá na sua primeira carta aos Coríntios, Paulo falando o seguinte: que história é essa de um falar que é de Paulo, outros falam que de Apolo, outros falam que são de Cefas, que era Pedro, outros falam que são de Cristo. Por acaso foi um de vocês, um de nós que morremos por vocês? Então era um lugar que tinha divisão. Tinha uns que diziam assim, não vou misturar com você não, porque o meu pastor é o Paulo de Tarso. Aí tinha uma galera na mesma igreja. Tudo isso é meninice, viu, gente? Tudo isso é meninice espiritual. O outro dizia assim, não, eu sou de quê? Eu sou de Pedro, rapaz. Pedro, primeiro apóstolo. Que isso? Outro dizia que era de Apolo, que era um homem extremamente intelectual, e cada um tinha a sua panela, cada um tinha o seu grupo. Uma igreja carnal. Uma igreja que dentro dela tinha litígio. Ou seja, um colocava o outro na justiça, um metia o pau no outro. Já viu isso acontecendo? Eu já. Então, um colocava o outro na justiça. Havia imoralidade sexual. Havia aqueles que pegavam filhos se relacionando com a mulher do pai dentro da igreja. Meu irmão, a igreja de Corinto tinha tudo. Tinha muito poder, mas tinha pouca transformação. E é por isso que a gente vê o apóstolo Paulo investindo muito. Você vê o seguinte, que lá na igreja de Éfeso, Paulo fica mais tempo lá. E ele fica 3 anos lá. E ele discipula profundamente lá. E a gente vê que é uma igreja que vai mais longe. É uma igreja que decola. Já Corinto ele fica menos tempo. Investe menos palavra, menos ensino, menos discipulado, menos transformação. Mais carne. Mas a galera na carne. Falavam em línguas o tempo todo. 1 Coríntios 14, Paulo escreve assim, pelo amor de Deus, para de falar em língua. Porque quem fala em língua não está falando com o homem não, está falando com Deus. E aquele que fala com Deus a si mesmo edifica. Não adianta falar 10.000 língua estranha, e ninguém ser edificado. A preocupação de Paulo com a edificação da igreja.
daquela igreja crescer na palavra, ser transformada por dentro, viver de verdade o poder do Evangelho. Amém? Porque o Evangelho é loucura para o mundo, mas para nós é o poder de Deus manifestado em nós. Então o apóstolo Paulo tinha essa preocupação de que a igreja de Corinto rompesse, para que eles fossem transformados. Então não é só dons, talento, gente, talento, eloquência, carisma, pode te levar muito longe, pode fazer as pessoas gostarem de você. Mas você só é o que você é, não pela sua imagem, mas é pelo que você é na sua essência. Quando Samuel foi ungir, né? Lembra? Samuel viu lá o primeiro irmão de Davi, o cara guerreiro, preparado, forte, 1,90 m, o cara com todo o biotipo de guerreiro. O Senhor falou: Samuel, para de olhar só por fora, para de olhar só a estética, para de olhar só a imagem. Eu estou olhando o coração. Eu estou olhando aquilo que está por dentro, meu irmão. O Espírito Santo está olhando para dentro da gente. A gente pode estar com uma roupa legal, podemos realmente assim nos vestir muito bem, glória a Deus por isso. Mas o Espírito Santo está olhando para dentro de você. E a pergunta é, que Ele faz: você quer ser transformado nessa área? Você quer ser modificado nesse ponto da sua vida? Então o apóstolo Paulo escreve a Coríntios, na sua segunda carta, no capítulo 3, do versículo 7 ao versículo de número 13, a gente vai ver ele falando aqui sobre as duas alianças. Eu quero explicar isso rapidinho, porque é muito importante. Então ele fala da aliança, que é a aliança feita lá no Monte Sinai, através de Moisés. Você pode colocar o texto, querido, se você desejar, no versículo 7. E ele fala da aliança, que é a aliança agora no sangue de Jesus. E aí ele vai falar que essa aliança, que a aliança lá de Moisés, era uma aliança que teve lá a sua glória. Ele fala isso no versículo 7. Veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos em Moisés. Então tinha o seu poder. Porém, aquela glória era uma glória externa. Era uma glória que diz o texto que desvaneceu, que foi passando, que acabou. Ou seja, era uma aliança de poder, mas era uma aliança que atuava, o Senhor atuava de fora para dentro. Então é muito comum a gente olhar o Antigo Testamento, por exemplo, e a gente vê lá os grandes milagres, os grandes feitos. O Senhor abriu o mar, aleluia. Imagina, o Senhor fez cair pão do céu, maná. O que é isso? O Senhor envia carne. Imagina, irmão, carne no deserto, não tinha nenhum açougue, não tinha nenhum steakhouse, não tinha nada. Daqui a pouco chega a carne. Deus falou assim: vocês são tão legais que vocês vão comer carne até sair pelo nariz, aleluia. Então a gente vê que no Antigo Testamento Deus trabalha de fora para dentro. Muita coisa Deus tinha que fazer fora para poder gerar transformação dentro, porque era uma aliança externa. Era uma aliança a qual Deus precisava trabalhar para que eles pudessem crer. Então no Antigo Testamento era necessário ver para poder crer, e aquilo gerar algum tipo de mudança. E a gente vê que não gerou. A gente vê que a maioria ficou no deserto. A maioria não, todos ficaram. Só o dos 20 anos para baixo que entrou na terra prometida. Mas a aliança do Novo Testamento é diferente. Se a do Antigo Testamento é de fora para dentro, a nova aliança no Senhor Jesus é de dentro para fora. E é isso que ele vai falar a partir do versículo 8, 9, 10, aonde ele fala que a aliança no Senhor é uma aliança imensurável, é uma aliança no Espírito, onde Deus trabalha dentro do ser humano. Ou seja, os milagres agora, claro, a gente vai ver milagre aqui. Eu lembro de um rapaz, que eu já fui pastor dele há muitos anos atrás, que ele viveu um grande milagre. Só que o cara não firmava. O cara não firmava na igreja, não firmava, eu acho que nunca se firmou. Mas ele viveu um milagre, uma experiência com Deus muito forte. Ele estava numa UTI
teve problema neurológico, e assim, os médicos olharam e falaram assim, olha, realmente a situação dele é muito complicada. Eu lembro, ele contou o testemunho para mim, e ele falou, pastor, eu estava lá, já quase desenganado, e aí eu tive uma experiência, eu vi anjos entrando dentro do leito, e eu vi homens de branco, e eles começaram a operar na minha cabeça, mexer na minha cabeça. Resumindo, no dia seguinte o cara estava curado. Aí eu falei assim, meu irmão, você viveu toda essa experiência, esse milagre, e por que tu não está firme no Senhor? Ah, pastor, eu não sei porque não dá, porque hoje não dá, porque eu estou trabalhando muito, porque... E eu fiquei assim, meu Deus, o que precisa acontecer mais para esse cara se firmar? E aí eu fui entender que a verdadeira ação de Deus não está de fora para dentro, mas de dentro para fora. Ou seja, o que nós temos que entender é que o mais importante, que o maior milagre, talvez não é você ver um paralítico andar e nenhum surdo talvez ouvir. Mas o maior milagre é saber que agora você nasceu de novo no Senhor. Que o maior milagre é que você agora é uma nova criatura. E que o Espírito Santo hoje, ele mora em você. Ele habita em você. Esse é o maior milagre, meu irmão. Esse é o maior presente que a gente pode ter, o próprio Deus habitando em nós. É ou não é verdade? Então já está em nós o maior milagre. Então, se no Antigo Testamento os israelitas tinham que ver para crer, no Novo Testamento, meu irmão, você crê, e aí você começa a ver a glória de Deus. Então, se no antigo Deus trabalhava de fora para dentro, na nova aliança, no Espírito Santo, ele trabalha da onde? De dentro para fora. Então, o que eu quero dizer com isso? Fique esperando um anjo, com uma asa linda. Não fique esperando aquele culto de poder. Não fique esperando bolinha de sabão angelicais. Meu irmão, já aconteceu dentro de você. O poder de Deus já está dentro de você. O poder que ressuscitou Jesus, nem a morte segurou, é o mesmo poder que está em nós. Esse poder de transformação, esse poder de regeneração, esse poder de você se tornar um cara transformado. Amém? Esse poder de tornar você uma mulher transformada, uma mulher curada, de tornar você um homem firme, resolvido na sua identidade, em quem você é, meu irmão. Homem, macho e mulher, fêmea. As mulheres fêmeas aí, aleluia. Hoje eu lavo a louça, tá, amor? Amém? Quem está entendendo, diga amém. Então é isso. A mudança agora acontece dentro para fora. Se você está em Cristo, meu irmão, você já está debaixo da maior unção de milagre na sua vida. Porque Ele declarou que Ele estaria com a gente até o fim, até a consumação dos tempos. Meu irmão, Ele está em nós e Ele trabalha em nós. Agora, a partir do versículo de número 13, fazendo esse pano de fundo que ele diz sobre a antiga aliança, Paulo começa a falar para a igreja o seguinte: então, para que vocês provem essa mudança, essa transformação, essa restauração de imagem e de caráter, é necessário, e ele fala no versículo de número 13, vai ser colocado aí, e ele diz assim, que nós não somos como Moisés, que colocava um véu na sua face, no seu rosto, para que os israelitas não contemplassem o resplendor que estava indo embora, estava desvanecendo, estava apagando. E aqui vai esse conselho aqui da palavra de Deus, que nós não podemos ser como Moisés, que para manter a sua posição de líder, de estadista, para manter a sua reputação, ele preferia colocar um véu para cobrir aquilo. O que Paulo está dizendo é que a mesma coisa pode acontecer conosco,
que quantas vezes nós, para manter a nossa imagem, lembra da imagem? E você sabe que tudo hoje é imagem, né? Tudo é a melhor foto, tudo é o melhor ângulo, não é isso? Porque tudo vale por uma boa imagem. Outro dia vi um cara brincando na internet, de uma pessoa que trabalha com ele, e falou assim: olha, fulana de tal aqui no som. E aí ele colocou assim do lado da pessoa e falou assim: ó, como é diferente. Que a pessoa... Obrigado, meu amado. Deus te abençoe. Quantas vezes nós, para manter a nossa imagem, nós também queremos esconder. Muitas vezes, como fez Moisés, queremos colocar um véu. Quantas vezes nós optamos pela nossa reputação, ou até pela nossa posição, ou até por aquele sentimento que é o que as pessoas vão pensar de mim, em vez de nós sermos transformados. O que Paulo está dizendo aqui é que nós não devemos ser como Moisés, que em vez de tirar o véu e falar: olha, está passando, está desvanecendo, e ele realmente ser quem ele era, ele preferia passar uma imagem daquilo que ele não era. E eu vou te falar com muito amor e carinho, e eu quero muito que você entenda. Uma das razões dos cristãos não terem prazer na vida de oração é porque eles ainda não entenderam que eles precisam ser o que são diante do Senhor. E que eu quero incluir a mim mesmo, que nós, no lugar da posição ou da reputação, nós devemos desejar a transformação. E aí, meu irmão, vale tudo nisso. E aí vale a pena. Eu me lembro que quando eu tive acesso à questão do discipulado, foi lá no ano 2007 para 2008, está fazendo quase 20 anos. Aqui na igreja você sabe, nós temos isso como princípio da igreja sobre discipulado, mas eu não sabia disso. E lá em 2007 para 2008 eu tive esse contato. E eu vi uma ministração falando do discipulado. E o pastor que estava ministrando, que era o pastor Eibe, falava sobre essa questão da reputação. Essa questão da pessoa ser transformada, dela ser curada. E eu já era um líder, já era um pastor, já estava servindo. E meu amado, naquele tempo eu já tinha assim clareza de áreas da minha vida que precisavam ser transformadas. Precisavam ser curadas de verdade. E aquela palavra, amado, entrou como uma flecha no meu coração. Eu nunca imaginei que um dia eu estaria na Paz Church, que eu seria um pastor na Paz Church, e que eu realmente viveria o princípio do discipulado. Mas eu creio que Deus viu no meu coração um desejo tão grande de ser transformado. Irmão, eu vejo assim, quando você busca, você quer aquilo que Deus quer, dá muito certo. Quando você busca e quer o que Deus quer, meu irmão, flui muito rapidamente. Na maioria das vezes a gente quer o que Deus não quer e por isso que demora. E às vezes nem acontece. Mas quando o nosso desejo
se equipara com o desejo de Deus, a coisa caminha. Eu creio que o Senhor ouviu minha oração, que eu queria muito ser transformado, eu queria muito ser tocado nesse sentido. Muito bem, resumindo a história, 2012, chego eu na Igreja da Paz. E aí, o pastor lá falou: olha, Stanley, glória a Deus, seja bem-vindo. E nós queremos dizer e perguntar se você quer ser discipulado. Eu falei: pastor, é claro que eu quero ser discipulado. Meu Deus, é o que eu mais quero. Eu não quero saber de pastorear, eu não quero saber de pregar, eu não quero saber de liderar. Eu só quero ser discipulado, eu quero ser transformado, eu quero ser curado. E aí eu fui ser discipulado por um pastor muito querido, pastor amigo meu, pastor Bruno. E eu lembro até hoje que a gente foi lá para Ibiúna, passar um final de semana lá orando, jejuando, lá numa casa que eles tinham alugado. E aí eu pensei assim: vai ser nesse final de semana que eu vou realmente rasgar o meu coração. E aí nós fomos chegando lá, eu falei assim: cara, vai ser hoje. Aí chamei o pastor, falei: pastor Bruno, cara, eu precisava conversar com você, porque tem áreas da minha vida, tem coisas que eu infelizmente eu fiz muito no mundo, coisas que eu pratiquei muito lá no mundo, né? Eu tive contato com conteúdo adulto muito novo, coisas de moralidade, coisas realmente desse âmbito realmente de imoralidade sexual que a Bíblia tanto condena, e que infelizmente, amado, quem está no mundo, isso é muito comum. Infelizmente é comum até dentro da igreja. Existem estatísticas aí que diz que a maioria dos cristãos, até pastores, estão presos em pornografia. E aí, meu amado, mesmo sendo pastor, mesmo sendo líder, eu orava, buscava a Deus, tinha experiência com Deus, fui batizado com o Espírito Santo, Deus me usava para tanta coisa, mas eu sabia da minha essência, eu sabia que lá dentro eu ainda precisava ser curado naquela área. E aí eu lembro, meu amado, que foi aquela guerra, né? O diabinho aqui de um lado e o anjo do Senhor aqui do outro lado. Aí eu falava assim: cara, hoje eu vou rasgar o meu coração, hoje eu vou rasgar o véu. E a Bíblia diz isso, a Bíblia declara que você deve procurar um irmão maduro, uma irmã madura, para você rasgar o seu coração. A Bíblia diz: se você confessar os nossos pecados uns aos outros, nós somos curados. É um princípio bíblico. Mas ficava aquela guerra assim: olha, se você falar, o que ele vai pensar de você? Você está conhecendo ele agora, você está chegando na igreja agora. O que a liderança, né, Celinha, na época, o que a liderança da igreja vai pensar de você? Um pastor que ainda peca nessas áreas. Irmão, passa tanta coisa. Mas o que mais passou na minha mente, o que mais passa na tua mente, na minha mente, na mente humana, é a seguinte frase: o que a pessoa vai pensar de mim se eu contar esse lado não muito legal da minha vida? Eu já falo o lado podre. E eu ficava assim: cara, ele vai falar, o que ele vai pensar? Aí eu pensava, ele vai pensar assim: cara, eu não vou nem discipular esse pastor, porque esse pastor já está vindo com muito defeito. Eu vou passar ele para outro, porque ele era um pastor, um dos principais da igreja. E eu pensei assim: cara, ele vai me rebaixar e vai passar para alguém me discipular. Eu vou sair do radar. E aí tudo aquilo na minha mente, mas eu falei assim: eu preciso optar pela minha cura, pela minha transformação, em vez de eu ficar protegendo a minha reputação, irmão. Isso é uma coisa que a Bíblia também chama de orgulho. O orgulho da gente querer ser uma coisa ou passar uma imagem de uma coisa que a gente não é, irmão. E Deus não se relaciona com a imagem, Deus se relaciona com a essência. E aí naquele dia eu sentei na frente dele e falei: Bruno, cara, eu preciso te contar isso. E ele só ouvindo. Ele falou: poxa, Stanley, vou orar por você. Aí foi orar, eu já chorei. E eu senti, irmão, isso está fazendo, não sei nem quantos anos, está falando uns 14, 15 anos atrás. E eu senti que aquilo começou a entrar e começou a rasgar. Porque quanto mais eu me exponho, quanto mais eu sou vulnerável, mais eu sou transformado, mais a gente é curado. Você está entendendo?
Aí no final ele falou assim, falei, agora vamos esperar o que ele vai dizer. Ele falou assim, Stanley, olha, eu te conheço, está chegando agora, eu sei que você é um homem de Deus, mas eu vou te falar, meu irmão, depois de tudo que você falou aqui, a partir de hoje eu te admiro mais ainda. Eu me lembro que eu estava no apartamento dele, ele olhou para mim e falou assim, Stanley, a partir de hoje nós temos uma aliança de transparência. Eu falei, amém. Sabe o que pesa, amado, na caminhada com Deus? É quando a gente está escondendo. A Bíblia diz que todo aquele que esconde nunca vai prosperar, mas todo aquele que confessa e deixa vai alcançar misericórdia. Mas a maioria de nós quer esconder, a maioria de nós quer passar uma imagem de um cristianismo que a gente não está vivendo, e que não é um cristianismo que a gente tem que viver porque agora eu sou crente, não, mas é porque a vida de Deus está em mim, porque a palavra de Deus, ela é vida, e se a palavra de Deus encontrar lugar em nós, ela começa a produzir muito efeito para a glória de Deus. Então, quando Deus quer restaurar, nós não podemos ser como Moisés. Eu quero te encorajar. De repente, né, isso foi comigo, foi nessa área, mas de repente é numa outra área. Eu lembro, já contei isso aqui na igreja alguns anos atrás, também lá atrás, quando isso, assim, meu amado, praticamente foi a única vez que aconteceu comigo, porque eu vigio muito meu coração, mas eu lembro um dia que eu estava me sentindo melhor do que uma outra pessoa. Estava me sentindo melhor. Já se sentiu melhor do que alguém? Isso também é orgulho. E eu lembro que eu comecei a me sentir melhor, e eu ouvi o Espírito Santo falando assim, meu coração, você está errado. E eu comecei a identificar que eu estava com o coração carregado de orgulho. Sabe o que eu fiz? Fui lá, abri o coração, fui vulnerável, expus. Pedi para o meu discipulador na época, eu falei assim para ele, olha, ora por mim, cara, porque eu estou sentindo aqui orgulho, eu estou me sentindo melhor do que o meu irmão. Ah, querido, não pode, nós somos todos iguais, a palavra irmão quer dizer igual. Então eu não sei qual é a área que você ainda precisa ser virado, você precisa ainda viver um processo de cura, um processo de mudança, mas Deus quer, através dessa palavra, te encorajar, amém? Te impulsionar a você realmente a ser restaurado na sua identidade. O outro texto que a gente vai ler rapidinho, versículo 16 diz: mas quando alguém se converte, quem se converteu ao Senhor aqui? Todos nós, amém? Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Foi retirado, acabou. Você não tem mais que se preocupar em ser uma coisa que você não é. E diz, ora, o Senhor é o Espírito, e aonde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Ou seja, no Senhor nós temos liberdade para ser quem somos. Meu irmão, onde o Espírito do Senhor está, você tem liberdade. Até porque, meu amado, você não tem que ter vergonha. A Bíblia diz que Ele nos amou quando ainda éramos pecadores. A gente tem uma ideia de pensar assim, nossa, eu tenho errado tanto, eu sou assim, essa minha área da minha vida. Meu irmão, o Senhor já sabia, o Senhor já conhecia. Mesmo quando você era um pecador, Ele já tinha te amado. Ele enviou o seu Filho quando a gente ainda era um pecador. Então você não precisa, talvez, simular uma coisa que você não é. Aonde está o Senhor, nós temos liberdade. Então, diante de Deus, você deve e tem que ser quem você é. Quando a Bíblia fala sobre você entrar no seu quarto, fechar a sua porta, você sabe que esse texto, Deus não está falando sobre oração. A gente vai ver que Ele fala sobre esmola, oração e jejum. Em nenhum desses três temas Ele está falando sobre isso. Ele está falando sobre a motivação que nos leva a fazer aquilo. Então Ele fala sobre a motivação da esmola, Ele fala da motivação de orar, e Ele fala da motivação de jejuar. E quando Ele fala da motivação de orar, Mateus 6,6,
que deve ser colocado aí daqui a pouco, ele fala assim: olha, quando você for orar, não faça que nem os hipócritas, que gosta de ser ouvido, que o negócio deles é aparecer, é dizer que eles são espirituais. Nossa, como sabe teologia, meu Deus, que homem espiritual. O Senhor está falando assim: não faça como eles. Quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a porta. O fechar a porta é você garantir que você está sozinho, que ninguém vai te ouvir. Você já percebeu que quando tem alguém perto, a nossa oração muda? Se tem alguém perto de você, você já não vai orar com toda a sinceridade, porque a pessoa está do lado e fala assim: meu Deus, se a pessoa ouvir que eu estou orando, que hoje de manhã eu pequei, que hoje de manhã eu fiquei lá no Zap Zap lá, falando um monte de fofoca. Ninguém vai falar assim: ah, Senhor, hoje eu fiz fofoca hoje, e sabendo que tem alguém do lado. Ninguém faz isso. Jesus sabe disso. Então ele fala: fecha a porta, garanta que a sua motivação de orar é a sua motivação de você ser você mesmo. Porque aonde está o Espírito, está o Senhor. E aonde está o Senhor, ali há liberdade. Diga para o teu irmão assim, bata no ombro dele e fala assim: meu irmão, você tem liberdade no Senhor. Vai lá, querido, coloca para fora. Dá nome aos bois. Dá nome para o pecado. Dá nome para esse hábito, que talvez não é um pecado, mas é a aparência do pecado. Dá nome. Eu faço isso, já fiz muito isso, e amo fazer isso. Por isso que a vida de oração não é uma vida que você tem que orar, é uma vida que você quer orar. Porque quanto mais você ora, mais você é transformado. Primeiro livro que eu comprei quando eu me converti, primeiro livro de todos que eu tenho, foi sobre oração. E o autor dizia o seguinte: na hora que eu abri a primeira página, ele dizia assim: orar é mudar. Eu falei: tá aí, orar é mudar. Pouca oração, pouca mudança. Pouca exposição diante do Senhor, pouca transformação. Muita oração, muita exposição, investir tempo na presença de Deus, muita transformação, muita mudança, muita cura, muita metanoia. A mente muda, os hábitos mudam, o palavreado muda, o andar muda, o caráter muda. Sabe por quê? Porque você está no teu quarto com a porta fechada, dizendo: Senhor, muda, porque eu sou um vil pecador, mas o Senhor me chamou das trevas para a maravilhosa luz, para que eu viva uma vida de vitória no nome do Senhor. Então esquece a coisa que você tem que orar. A expectativa é que o Senhor que deseja que a gente queira, porque esse lugar é o lugar de transformação, é o lugar que a gente deve ser quem a gente é, que a gente deve expor. Tem uma frase que o Espírito Santo me falou que é a seguinte: quanto mais humano você for diante de Deus, mais Deus vai se revelar diante do seu humano. Você é humano, você é barro, você é falho. Tem trinca, tem rachadura, tem coisa que tem que ser. E deixa eu te falar, Ele te amou do jeito que você era. Mas o amor dele é um amor constrangedor, que nos leva para esse lugar de mudança. Porque Ele sabe que não é pelo nosso mérito, mas é pelo sangue de Jesus, é pelo sangue do seu Filho, que nós estamos sendo transformados de glória em glória. E eu quero declarar, meu amado, se você crer e permanecer nele, e ele permanecer em você, você está sendo transformado de glória em glória. Se prepara, querido, se você crer na palavra, os seus melhores dias na presença do Senhor estão vindo. O melhor não é o que foi. A glória da segunda casa sempre será maior do que a glória da primeira casa. Se você acha que foi bom no passado, se você nem sabe, o teu
olho nem viu, o teu ouvido não ouviu, o teu coração nunca entendeu o que o Senhor tem preparado para a sua igreja, o que Deus tem preparado para a sua família. Não desista, querido, porque aquele que começou a boa obra na minha vida, na tua vida, na tua casa, Ele é fiel para terminar, em nome de Jesus. E aí nós vamos caminhar para o final, e eu quero te convidar a ficar de pé. No versículo 18 do capítulo 3 de 2 Coríntios diz: e todos nós, diga assim, todos nós, é a palavra sendo pregada, todos nós, uma vez que a gente deixou de lado a reputação, uma vez que a gente descobriu a face, que a gente parou com aquela coisa, o que vão pensar de mim? E a gente está buscando agora a cura. A gente está buscando uma vida transformada na presença do Senhor. Então assim, todos nós com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor. Quanto mais vulnerável, quanto mais você rasgar, mais você contempla, mais você contempla, mais você quebranta. Você já percebeu que quando você rasga o coração, a oração é diferente? Quem já percebeu? Sim ou não? Quem já percebeu? É isso. Quanto mais você quebranta, mais você é vulnerável. Se é algo que você tem que abrir para alguém, e você se humilha para abrir o seu coração para alguém, quanto mais você descobre, mais você contempla. Quanto mais você esconde, quanto mais você decide ficar escondendo, menos a oração vai ficar interessante para você. A oração vai ser um peso. Mas quanto mais você rasga o seu coração, mais o Senhor se revela, mais você contempla. E diz o texto da palavra de Deus: e contemplamos a glória do Senhor, estamos sendo, diga, estamos sendo transformados segundo a sua imagem. Lembra lá de Gênesis? Fomos feitos à sua imagem e semelhança. E quanto mais nós descobrimos e contemplamos, mais estamos sendo transformados conforme a imagem, não da igreja, não de parede, não de placa, não de jeito de pregar, mas estamos sendo transformados conforme a imagem dele. Quanto mais você permanece nele, mais você começa a se parecer com ele. Mais aquele que furta não furtava mais, aquele que mente não mente mais, aquele que invejava agora não inveja mais, aquele que odiava agora está amando mais. É impossível você contemplá-lo e você não ser transformado conforme ele é. Você não ser transformado conforme ele é. E essa glória é cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Amém? Feche os seus olhos. Espírito Santo, nós pregamos aqui a sua palavra, e hoje nós falamos sobre essa transformação de dentro para fora. Não é uma carteirinha de igreja que vai mudar. Eu vejo, irmão, tanto crente carnal, tanto crente menino, achando que é isso e aquilo. Não, meu amado, é o Evangelho, é a palavra, é o nosso relacionamento, é a nossa vida, é o nosso dia a dia, é o nosso quebrantamento, é o nosso arrependimento, é o nosso desejo em agradar a Deus. Deixa eu dizer uma coisa, meu amado, coloca isso no teu coração. Tenha o desejo de agradar a Deus. Tenha o desejo de você de agradar a Deus. Então o Espírito Santo começa a mover aqui. Move de uma forma poderosa. Pessoas aqui certamente vão buscar alguém para abrir, para rasgar, para se aconselhar, para confessar. Faça isso, amado. Procure o seu líder de life, procure aquela irmã do seu life que é uma irmã de Deus, e rasgue o seu coração.
Busque a glória de Deus. Descubra a sua face. E você será cada vez mais acrescido da presença dEle, acrescido da glória dEle. Nós vamos adorar o Senhor, em seguida nós vamos orar para terminar. Sim, quero sentir suas afeições por mim. Não preciso me esconder, oh não. Não preciso mais temer. Não preciso mais temer. O véu já se rasgou, o caminho você trilhou para me aproximar de ti e poder te contemplar, e poder te contemplar. Quando eu te vejo, eu percebo algo diferente em mim. Quando eu te contemplo, eu me torno cada vez mais semelhante a ti. Quando eu te vejo, eu percebo algo diferente em mim. Quando nós te contemplamos, Senhor, quando eu te contemplo, eu me torno cada vez mais semelhante a ti, Jesus. Só quero ver você. 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 Nós só queremos te ver. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Só queremos, Senhor. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? Eu quero olhar na face do meu Criador. Eu quero olhar na face daquele que primeiro me amou. De Jesus. Eu quero olhar na face do meu Criador. Eu quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Eu só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Nós só queremos. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Erga sua mão ao Senhor agora. Você quer agradar a Deus?
Você quer ter uma vida que seja uma expressão de louvor ao Senhor? Então ergue a sua mão. Comece a falar com o Senhor. Comece a falar para Ele o teu desejo de ser transformado, o teu desejo que você tem de ser curado nessa área. Sabe, querido, algo que talvez está atrapalhando você de viver mais de Deus, de você poder, sabe, amado, poder viver os sonhos de Deus para a sua vida. Senhor, nós oramos agora com cada um que está levantando a mão, Senhor, e nós declaramos que essa palavra está entrando em cada coração. E eu quero profetizar, meu irmão, que uma mudança poderosa está acontecendo dentro de você. Que o evangelho do Senhor não são palavras de sabedoria humana, querido. Isso aqui não é filosofia. Aqui são palavras de cura, palavras de transformação. Ó Senhor, então vem sobre essa mulher, vem sobre esse homem. Espírito Santo, eu quero profetizar aqui desse altar uma verdadeira revolução, uma revolução na vida, no caráter, no andar, no falar, no agir. Nós declaramos, Senhor, meu Deus, que essa igreja será conhecida como alguém, uma igreja que carrega as marcas de Cristo. Ah, Espírito Santo, que todo engano, toda mentira, tudo aquilo que o diabo queira soprar como um cuidado com a sua imagem, com a sua reputação, querido, nós declaramos que caia por terra todo orgulho do nosso coração. Nós queremos nos humilhar, Senhor. Tua palavra diz: humilhai-vos diante do Senhor, e Ele vos exaltará. E nós nos humilhamos nessa noite, Senhor, sabendo que precisamos ser transformados em tantas áreas, mas nós abrimos o nosso coração, Senhor. Não esconde de nós o teu rosto, não oculte de nós a tua face, Senhor. Pelo contrário, tenha misericórdia, e que o Senhor comece a virar uma chave, que o Senhor comece a trazer um tempo de mudança, de liberdade, que a sua vida de oração comece a ser uma vida empolgante. Oh, Xerodalaiese. Nós declaramos, Senhor, uma igreja viva, a noiva do Cordeiro, a noiva que está sendo preparada para se encontrar com o Senhor nos ares. Por isso, Senhor, continua falando ao nosso coração. Que essa semana o Senhor trabalhe no oculto e no profundo, trabalha no escondido, trabalha no secreto, trabalha onde ninguém conhece, Senhor. Aquele quartinho de bagunça, trabalha dentro de nós. Porque a tua palavra declara que o Senhor é o Senhor que nos sara. E nós queremos ser curados e transformados, porque temos certeza que coisas maiores virão. Sua palavra diz: aquele que crê em mim verá coisas ainda maiores. E eu quero dizer para você, meu irmão, não desanima não. Continua, caminha, persevera. Você vai ver coisas maiores. Você vai olhar para o seu eu do ano passado, do ano retrasado, e você vai ver a mudança que Deus tem feito na sua vida, a transformação que Deus tem feito no seu coração, nos seus gostos, no seu jeito. Eu quero declarar, querido, que você vai se parecer mais com Jesus. As pessoas vão te ver e elas vão ver Jesus em você. Senhor, muito obrigado. Continua falando ao nosso coração. Que essa semana seja uma semana debaixo de uma unção, debaixo do teu Espírito, onde nós temos total liberdade. Assim nós oramos crendo que o Senhor começa hoje uma grande obra nas nossas vidas. E se você crê, diga amém bem forte ao Senhor. Amém, amém. Você pode aplaudir o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, amém? Então não desiste não, meu irmão. Toda mudança dói.
mas essa mudança é para o melhor de Deus na sua vida, amém? Quero declarar uma semana onde Deus vai restaurar a sua identidade, vai firmar no seu coração quem você é, amém? Semana que vem a gente continua, porque uma vez que a identidade está restaurada, então o seu propósito também começa a ser restaurado, amém? Senhor, muito obrigado por essa noite, obrigado pela sua igreja, obrigado por esse domingo, obrigado por tudo que o Senhor fez nesse lugar. Continua falando conosco, Senhor, leva-nos agora debaixo da tua paz, e que nós possamos ser esses filhos que vão manifestar a sua glória aonde quer que a gente vá, em casa, na família, no trabalho, na faculdade, que as pessoas possam conhecer o Senhor através de nós, e que o amor de Deus, a graça do Senhor e a comunhão com o Espírito Santo seja sobre a tua vida e a tua casa. E você pode dizer amém mais uma vez e aplaudir ao Senhor. Deus te abençoe. Nós amamos vocês.